E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de falar 5 motivos nos quais me fazem pensar que esse debate atual de risco fiscal não tem a importância real que as pessoas pensam, que o mercado pensa, pelo menos quando se trata desse momento em atual. E então tudo é muito narrativa que as pessoas criam, tanto a mídia ajuda a divulgar essas narrativas e fazem com que as pessoas tomem, às vezes, decisões muito precipitadas. Então, eu vou dar alguns motivos, alguns pontos baseados no que aconteceu ao longo da história no mercado de ações brasileiro, dando meu ponto de vista com relação ao porquê você não deve nem sequer perder um minuto do seu tempo pensando na questão de risco fiscal. Eu já estou pensando nisso há bastante tempo, isso está me afetando psicologicamente, digamos assim, com relação aos movimentos, porque a Bolsa de Valores vai demorando para mostrar reação devido a essa questão fiscal, só que eu não deveria ter esse tipo de comportamento. Nenhum investidor que queira sobreviver na Bolsa de Valores deveria perder um minuto pensando nesse assunto. E o primeiro ponto que me faz pensar que isso não é importante é que, se olharmos historicamente, o Brasil já passou por diversos momentos de dificuldade fiscal muito piores, inclusive já declarou moratória. Não foi declarado o nome próprio moratória, mas no governo Sarney, em 1987, houve sim um momento onde o Brasil não conseguia arcar com os compromissos da sua dívida pública, ou seja, ele literalmente quebrou. A reação também no mercado foi bem negativa, só que mesmo com toda essa situação negativa, em questão de pouco tempo depois, ele já apresentou uma melhora, ou seja, não é uma situação de vai ou racha, que é o que as pessoas dizem. É como se o mercado criasse uma narrativa que ou dá certo essa questão fiscal ou o Brasil quebra e tudo se vai. E não é bem assim. Até nos momentos onde o Brasil literalmente quebrou, teve solução e muitas empresas daquele tempo ainda existem até hoje. Portanto, muito cuidado com essas narrativas e com essa sensação de que vai ou racha, ou dá certo ou não dá certo. Não é bem assim que as coisas funcionam na sua realidade. Portanto, se acalme e não tome decisões precipitadas com relação a esses movimentos. Essas notícias são muito mais para fazer manchetes no jornal do que de fato para mudar alguma coisa. O preço no curto prazo, obviamente, é extremamente afetado. A gente viu isso bastante no governo Dilma, onde as ações despencaram em um curto período de tempo. 2015 teve uma queda muito violenta nas ações e também teve solução. Portanto, muito cuidado. Se a gente olhar outros países, a situação deles também está muito pior e nunca aconteceu nenhum tipo de problema muito sério. Portanto, não tenha pânico dessa situação, não merece você perder um minuto do seu tempo se estressando com esse tipo de coisa. O segundo ponto é que, se a gente olhar os outros países, até países emergentes nem se fale, né? Mas países do primeiro mundo, digamos assim, tem um percentual com relação ao PIB muito mais alto de dívida. Ou seja, a dívida desses países é muito superior ao do Brasil. É uma situação pior do que países emergentes. E nem por isso o mercado de ações lá vai mal. Muito pelo contrário, ele está indo muito bem, porque lá não existe um pânico com a questão fiscal, como existe no Brasil, por exemplo, onde que sempre que esse tema entra na mídia ou no assuntos do momento, a situação na Bolsa piora drasticamente. A gente vê ativos completamente presos a esse tipo de narrativa. A gente está vendo a Bolsa lá nos seus 120 mil pontos, só que na realidade a Bolsa deveria estar muito mais para baixo se a gente excluir movimentos como Petrobras e outras grandes blue chips. Se não fossem essas ações carregando a pontuação do índice Ibovespa, a situação estaria muito, mas muito pior. E se a gente olhar quando se trata de small caps ou do índice Icon, a gente vê que a situação está péssima em um dos seus piores momentos dos últimos anos. Ou seja, o Brasil, diferente dos outros países,
tem muito mais pânico nessa situação, só que é muito mais pânico e preços do que a própria realidade. A realidade, a gente está vendo diversas empresas da Bolsa dar lucros recorde, lucros jamais vistos. E mesmo assim o preço despencando. O terceiro ponto para você não se preocupar também é justamente esse assunto, o lucro das empresas. O lucro das empresas está indo muito bem. Existem empresas que nunca tiveram um lucro tão alto que nem estão tendo nesse momento que eu gravo o vídeo. É um lucro muito bom. Lucros às vezes até recorde, como o caso da Rumo, por exemplo, que agora no último trimestre deu um resultado que nunca deu, um lucro que nunca deu. Mas mesmo assim o mercado precifica o caos. Esses lucros não estão sendo precificados nas ações. Mais um motivo para você não se preocupar tanto. As empresas estão andando bem. É só uma questão de narrativa no momento. Então assim que essa narrativa for esquecida, às vezes ela não precisa nem sequer ser resolvida. Existem momentos no Brasil onde a situação não foi resolvida, mas pelo simples fato de não debaterem aquele assunto, as ações já reagiram positivamente. Então eu percebo que parece que o que impacta os preços é muito mais aquela narrativa do momento do que de fato o problema em si. É algo muito engraçado de se ver. A gente vê que quando um assunto entra em debate, aquilo faz preço, aquilo deteriora o preço das ações e faz o dólar subir, enfim, o juro subir. Só que muitas vezes a gente vê situações muito piores que ninguém está percebendo, ninguém está debatendo e está tudo certo. O preço não cai, não acontece nada. Então a gente percebe que é muito mais o sentimento das pessoas, o sentimento naquele momento, como está a psicologia do mercado naquele momento, do que de fato em fatores concretos que de fato fazem mal. Portanto, muito cuidado com essas avaliações muito rasas e não caia nessas narrativas. Você vai acabar vendendo no fundo em pânico por medo de uma coisa que nem sequer está acontecendo direito na prática. Outro fator dessa lista que eu quero trazer para vocês é que sempre vai ter isso. Sempre vai ter um momento onde o Brasil entrará em crise. Então, de cada 5, 6, cada 8, 10 anos, vai ter uma crise e sempre vai ter um tema principal em debate, seja risco fiscal, como na maioria das vezes seja uma crise até externa, como foi o caso de 2008. Então, de tempos e tempos, a gente terá momentos onde a Bolsa de Valores brasileira performará mal, mesmo às vezes com os outros mercados indo bem. Isso é uma questão normal no Brasil, porque o Brasil parece que foi feito para sempre voar como se fosse um voo de galinha. Ele voa durante um tempo, depois volta a cair. Infelizmente, o nosso país nunca tem oportunidade de deslanchar, digamos assim, e quando ele vai deslanchar, vem alguma coisa que impera essa situação e derruba o preço de tudo. Vem sempre algum debate, algum tema que destrói a economia, alguma decisão, algum problema até às vezes envolvendo situações políticas, enfim, sempre vai entrar em voga algum tema que irá fazer o Brasil encolher economicamente para não poder crescer mais. Isso já faz parte do DNA do Brasil. Se a gente olhar o ciclo da Bolsa de Valores em dólares no longo prazo, sempre terá momentos, 7 anos, 6 anos de alta, 8 anos de queda, é normal. E a gente tem que estar posicionado nos momentos mais corretos possíveis para perder menos dinheiro e para quando for para ganhar, ganhar mais do que a média do mercado. Portanto, você tem que estar sempre atento a essas movimentações e não cair em narrativas, porque essa narrativa lhe dará a sensação naquele momento que a situação é insustentável e que a bolsa só vai cair, quando na verdade ela está chegando nas suas mínimas para depois ter uma recuperação. Sempre foi assim e sempre no momento de fundo da bolsa, do piso da bolsa, é um momento de extremo pânico onde todos estão vendendo, pois acreditam que o Brasil não terá mais chances. E a verdade é que ele sempre terá chances e às vezes a bolsa pode até recuperar antes do Brasil melhorar, já que o mercado antecipa muito os movimentos. Aí entra o quinto tema que me faz pensar que você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa.
É justamente o fato do mercado saber o que vai acontecer antes de todo mundo, antecipar movimentos. Então, às vezes, quando você menos espera, chega uma recessão no Brasil, que você tem medo que chegue, a recessão de fato vem, o Brasil piora, o PIB encolhe e mesmo assim a bolsa sobe. Daí você fica a ver navios porque já fugiu das suas posições. Então, muitas vezes na história, o Brasil subiu numa situação econômica desfavorável. Então, não existe uma lógica, uma relação mecânica com a economia ir muito bem e a bolsa subir. Muitas vezes poderá até ser o contrário. Às vezes a situação agora está boa, a bolsa cai e a situação piora daqui para frente, o lucro das empresas diminui, de fato uma recessão vem a chegar, o PIB encolher, como os profetas do Apocalipse gostam de pregar, e mesmo assim as ações subam. Portanto, muito cuidado com movimentos precipitados, às vezes as coisas melhoram, pelo menos no mercado, mesmo com a situação econômica difícil. Portanto, não tente realizar nenhuma projeção de futuro baseado no ritmo da economia. Isso não quer dizer tudo. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal.